diz assim, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, somente até aí. Amém? Louvado seja Deus. Podemos assentar, por gentileza. Quero dizer que essa campanha que tem como título, né, a passagem lá do segundo livro das Crônicas 7:14, e eu creio que os irmãos eles estão sendo bem direcionados pelo Espírito Santo de Deus, porque eu já vinha lendo, Deus já tinha me transportado para essa passagem e eu nem sabia que essa passagem era tema dessa campanha. Amém? Segundo Crônicas, não é isso? 7:14. Os irmãos estão no caminho certo. Porque quando há o Espírito de Deus, há liberdade. Porque nos tempos que nós estamos vivendo hoje, nem todo lugar o Espírito Santo de Deus já não tem mais liberdade. O Espírito Santo de Deus está sendo limitado, infelizmente. Aleluia. Mas nós louvamos a Deus porque nós temos uma casa aonde o Espírito Santo de Deus, ele tem liberdade. Aqui ele não é limitado. Estamos vivendo dias difíceis realmente. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Aonde a gente está vendo que o Evangelho, as pessoas estão confundindo o Evangelho. As pessoas estão misturando as coisas. Aleluia, nossos irmãos, infelizmente, aleluia, nem todo lugar está se podendo mais pregar a verdade. Nem todo lugar, aleluia, não está se vendo mais os profetas falarem. Aleluia, porque está cheio de profetas aí, mas são profetas do templo. Não são profetas de Deus, são profetas do templo, como no tempo de Acabe. 400 profetas, aleluia, que profetizavam ali coisas boas ali a favor do rei Acabe. Aleluia, louvado seja Deus. Naquele tempo, 400 profetas, aleluia, louvado seja Deus. Não é diferente dos dias de hoje. Hoje nós vemos muito desses profetas porque só querem profetizar aquilo que o povo está querendo ouvir, mas não aquilo que Deus está querendo falar. Mas glória a Deus, porque eu vejo Deus falando neste lugar. Aleluia, Deus, ele usa homens e mulheres neste lugar. Louvado seja Deus. Quando a gente vai para a carta de Paulo, todo mundo conhece, né, a vida de Paulo. Eu não vou me aprofundar muito na vida de Paulo, aleluia, mas Paulo ali, quando ele escreve aos Romanos, ele está falando, aleluia, da sua intimidade com Deus. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. Você crê nesta noite que o Evangelho é o poder de Deus para a sua vida? Você crê nesta noite que o Evangelho ele tem poder para transformar a sua vida? Você crê nesta noite que o Evangelho ele tem poder para pegar o mais vil pecador lá fora, para pegar o homem mais violento lá fora, para pegar o homem mais sanguinário lá fora, para pegar a prostituta, para pegar o macumbeiro, para pegar o idólatra, aleluia, e transformar e trazê-los para a sua presença? Seja Deus. É o poder de Deus em ação. Quem conhecia a vida de Paulo? Quando você lê o livro de Atos, capítulo 9, Paulo, aleluia, ele era um perseguidor da igreja, era conhecido também como Saulo, pois o seu nome era um nome judaico desde nascença, mas também ele tinha também o segundo nome, que era conhecido também como Paulo. Não é porque Jesus mudou o nome dele, mas ele já tinha esses dois nomes. Paulo, ele tinha o título, ele também era cidadão romano e tinha o seu nome Paulo, era conhecido como
Paulo, aleluia, louvado seja Deus. Mas quem era Paulo? Quem era Saulo? Aleluia, antes de se encontrar com Jesus, quem era ele? Era um perseguidor implacável da igreja. Podemos dizer que era um homem que tinha muito ódio, muita raiva, era um homem sanguinário, era um homem que quando ele viu os cristãos, diz a palavra de Deus, que ele chegava a respirar a morte, desejo de matá-los, desejo de prendê-los, desejo de açoitá-los, de jogar os nossos irmãos nos cárceres, aleluia, louvado seja Deus. Mas para a surpresa de Paulo, Paulo não sabia que um dia ele ia ter um encontro com Jesus. Ninguém podia parar Paulo naquela época, aleluia, louvado seja Deus. Não tinha ninguém, não tinha homem nenhum, não tinha autoridade nenhuma, porque Paulo fazia parte do grupo dos fariseus. Diz a palavra de Deus que Paulo tinha um zelo pela Torá, um zelo pelas Escrituras. Talvez seja isso, porque Deus já conhecia Paulo, Deus conhecia, sabia desse zelo que ele tinha, mas só que ele estava com uma visão errada, só que ele estava fazendo as coisas erradas, porque a lei naquele tempo, naquela época, aleluia, tinha tornado os fariseus estavam cegos pela lei, cegos pela religião, aleluia, porque eles não entendiam, eles não sabiam, aleluia, louvado seja Deus, eles não podiam compreender a respeito do Messias. O Messias para ele seria um rei, aleluia, que iria surgir naquela época e queria libertar os judeus da opressão do Império Romano, do domínio do Império Romano. Eles não puderam compreender, eles estavam cegos. Aleluia, louvado seja Deus. Também eram homens que tinham uma estampa, eram homens que pregavam uma coisa, mas viviam outra, exigiam do povo, oprimia o povo, oprimia os judeus, oprimia os órfãos, as viúvas. Aleluia, louvado seja Deus. Por isso que Jesus sempre ali bateu de frente com o farisaísmo, porque Jesus, ele sendo Deus, ele conhecia a vida daqueles homens. Louvado seja Deus, aleluia. Mas agora Paulo respirando, aleluia, querendo pegar nossos irmãos, aleluia, querendo perseguir a igreja. Ele consistiu também ali na morte de Estevão, aleluia, louvado seja Deus. Pediu carta ao sumo sacerdote para ir para Damasco, para prender nossos irmãos, para açoitá-los, aleluia, para humilhá-los. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas quando ele vai com a sua comitiva, com os seus homens descendo para Damasco, diz a palavra de Deus que de repente, aleluia, aquele dia já estava marcado na vida de Paulo, já estava marcado, aleluia, louvado seja Deus. Assim como eu, como você também, teve um dia também, aleluia, que Jesus, ele veio, através do Evangelho, através da sua palavra também, marcou o dia também, aleluia, da nossa conversão, da nossa transformação. E se você está sentado aí hoje, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque também Jesus, ele levantou esses homens, Jesus também salvou Paulo também, para pregar para os gentios. Era mais conhecido como o apóstolo dos gentios. Fez uma grande obra. Paulo teve várias fases na sua vida. Aleluia. Teve encontro com Jesus na descida de Damasco. Louvado seja Deus. Jesus apareceu ali. De repente surgiu uma luz forte. Aleluia. Louvado seja Deus. Veja bem, irmãos. Muitas das vezes a gente fala: olha, o culto, rapaz, aquele culto, aquela vigília foi uma bênção, a glória de Deus desceu, aleluia, foi uma bênção. Com certeza, se o Espírito Santo de Deus está presente, vai ser bênção sim. Você vai sentir alegria, você vai sentir a presença do Espírito Santo de Deus, mas ainda não é glória de Deus, irmãos, entenda bem isso. Porque se a glória de Deus descer, ninguém resiste, ninguém consegue ficar de pé, aleluia. Vai para a Bíblia, irmãos, vai para a Bíblia.
Quando Deus ele manifestou a sua glória, lembra lá de Moisés, aleluia, louvado seja Deus no Monte Sinai, aleluia, que Moisés pediu, queria ver a face de Deus, aleluia, e Deus falou para ele: não, Moisés, você não pode ver a minha face, mas eu vou passar pela fenda da rocha, vou passar descosta, aleluia, e quando eu passar, você olha. E o Senhor passou pela fenda da rocha, de costas. E quando Moisés pôde contemplar, olha, meu irmão, a glória de Deus era tão grande, apenas pela fenda da rocha. Diz a palavra de Deus que quando Moisés desceu daquele monte, o povo não pôde contemplar, não pôde olhar para o rosto de Moisés, porque o rosto de Moisés parecia uma neve, uma luz tão forte que eles não conseguiam enxergar o rosto de Moisés. Porque a glória de Deus naquele dia foi tão grande, aleluia, que impactou a vida de Moisés. Então vocês não sabem o que é a glória de Deus, porque se a glória de Deus descer nesse lugar, você não resiste, você cai no chão, aleluia, louvado seja Deus, como Paulo, aleluia, louvado seja Deus. Jesus apareceu para ele, aleluia, através da sua glória, e ele não resistiu, ficou cego. Muitas das vezes, irmãos, o que nós aprendemos? Que Deus precisa, tem homens e mulheres, porque muitos virão pelo amor. Talvez você veio pelo amor, talvez você veio pela uma dor, através de uma doença. Enquanto você estava bem lá, estava bom, estava no oba-oba, não dava crédito nenhum. Mas foi necessário aquele que veio através da doença, para que a glória de Deus manifestasse na sua vida. Deus, ele tem o seu jeito de trabalhar na vida de cada um. Tem uns que vêm por amor, mas Paulo não veio por amor. Ele não veio por amor. Ele precisou provar do poder de Deus. E muitas das vezes a gente fica falando: queremos poder, queremos a glória de Deus. Será que você está preparado? Será que eu estou preparado para a glória de Deus? Será que eu vou resistir à glória de Deus? Aleluia, louvado seja Deus. Não confunda a glória de Deus com movimento. Aleluia, louvado seja Deus. Com movimento é muito bom, sapateado é muito bom. Isso aí realmente traz uma sensação de alegria, de satisfação naquele momento que a gente está cultuando a Deus, está se alegrando na presença de Deus, mas ainda não é a glória de Deus que está sendo manifestada. Não é a glória de Deus ainda, porque nós não estamos preparados para ver a glória de Deus. Essa carne, esse corpo ainda não está redimido ainda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí Paulo, depois que teve um encontro com Deus, teve muitas fases na sua vida, teve muitos altos e baixos. Paulo, ele pôde também, aleluia, ali provar também, louvado seja Deus, ele era perseguidor, aleluia, mas ele sentiu na pele também o que é ser perseguido. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Paulo se converteu, aleluia. O Senhor usou um dos discípulos, foi lá, colocou a mão, impôs a mão, aleluia, as escamas dos olhos caíram, aleluia. O que Paulo agora, o que ele faz agora? Ele vai agora, se junta à comunidade dos irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos temiam Paulo, até mesmo nossos irmãos não acreditavam. Esse homem não é aquele. Não é aquele que açoitava, não é aquele que mandava prender, mandava matar, aleluia, louvado seja Deus, mas estava ali, louvado seja Deus, vivendo o primeiro amor, contando da sua experiência, contando, aleluia, do encontro que ele teve com Jesus, porque Paulo, aleluia, ele não sabia quem era Jesus, talvez ele ouvia falar de Jesus, mas não sabia. Louvado seja Deus. Muitas das vezes vai ter momentos bons na sua vida, mas vai ter momentos baixos na sua vida também, aleluia. Sabe por quê? Porque Deus quer que você tenha uma experiência com Ele. Mas fique tranquilo, aleluia, louvado seja Deus. Se você tiver num momento de doença, num momento de fraqueza, aleluia, louvado seja Deus. Se Deus tem obra na sua vida, se Deus tem obra comigo, aleluia. Se ainda não chegou a hora, fique tranquilo que esse momento vai passar, porque Deus tem refrigério para mim e para você.
Paulo, quando começa agora a pregar o evangelho, começa a ir para as sinagogas, aleluia, louvado seja Deus, não foi de um dia para o outro. O Senhor Jesus, ele teve que aprender, aleluia, ele teve que conviver com os irmãos, ele teve que ganhar a confiança dos irmãos lá nas sinagogas, aleluia, louvado seja Deus. Paulo, ele foi preparado, era um homem culto, era um homem que falava 3 idiomas, aleluia, louvado seja Deus, mas não foi por causa disso que o Senhor pegou ele, separou ele, não, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele conhece o passado, o presente e o futuro, ele é onisciente, aleluia. Ele sabia que Paulo, antes de ser formado no ventre, aleluia, ele sabia que Paulo ia ser um vaso escolhido para pregar o evangelho, aleluia, para que esse evangelho de poder chegasse até a mim e até você, para que a gente pudesse estar aqui hoje, louvando e glorificando no nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não foi pelos méritos de Paulo, pela formação de Paulo, mas foi pela graça. Aleluia. Louvado seja Deus, porque Paulo também, assim como o fariseu, ele achava que ele ia alcançar a salvação pelas obras, por obediência à lei, mas ele estava totalmente equivocado. Não vai ser pelas obras, não vai ser pelo que você faz, não vai ser pelo que você prega, pelo que eu prego, pelo que eu ensino, não vai ser, aleluia, não vai ser porque você canta bonito, porque você tem um dom, você tem um chamado, não vai ser que você sobe no púlpito e arranca aplausos, não vai ser, não é isso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas é pela graça que nós somos salvos, aleluia, foi pela graça que esse evangelho de poder alcançou a vida de Paulo, foi pela graça que esse evangelho chegou até você aqui. Tem gente que pensa, vou falar igual o pastor Gilmar ali, a última bolacha do pacote do biscoito. Tem gente que pensa, porque se eu não estiver lá, o culto vai. Porque se eu não tocar, nada vai acontecer. Porque se eu não pregar, meu irmão, quem é você? Quem é você, meu irmão? Aleluia, louvado seja Deus. Se você não tiver Deus na sua vida, se não tiver a inspiração do Espírito Santo de Deus na sua vida, você não é nada, eu não sou nada. Se eu estou aqui pela graça de Deus, aleluia, é pela graça de Deus que você está aí, é pela graça que nós somos salvos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. E quando Paulo fala, eu não me envergonho do evangelho, Paulo está assumindo a sua identidade, está assumindo, aleluia, o seu relacionamento com Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Será que você tem assumido a sua identidade com Jesus? Eu não me envergonho do evangelho, aleluia, louvado seja Deus. A pregação do evangelho, como diz a palavra de Deus, como diz Paulo, é loucura para os que perecem lá fora, aleluia, é loucura, eles não entendem, porque você está sentado aí numa quinta-feira à noite, poderia estar em casa sentado, assistindo uma Netflix, assistindo uma novela, assistindo o Jornal das 8, mas você está aqui honrando a Deus, você está aqui prestando culto a Ele, a excelência dEle, a grandeza dEle, reconhecendo, se humilhando a Ele, se esvaziando, sabendo que você é dependente dessa graça, porque sem essa graça você não vai em lugar nenhum. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não somos nada, irmão. Pode ter o estudo que for, irmão. Não é nada. Não é nada. Se nós somos alguma coisa, aleluia, se estamos aqui, é a graça de Deus na nossa vida. São as misericórdias do Senhor, porque elas são a causa de nós não sermos consumidos.
Essa graça de Deus que nos alcançou, que nos tirou lá da lama do pecado. Aleluia, louvado seja Deus. É esse poder do Evangelho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paulo foi perseguido. Teve momento, aleluia, que queriam tirar a vida de Paulo por causa do Evangelho. Por ele estar pregando o Evangelho, por ele estar falando coisas boas. Muitas das vezes você, aleluia, nem sempre vai ser aceito na sociedade, por causa do nome de Jesus que você carrega. Aleluia, louvado seja Deus. E quando você começa a pregar, assim como Paulo começou a pregar, aleluia, começou a incomodar. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E quando você começa a pregar, irmãos, quando você começa a falar do amor de Jesus, você vai incomodar o inferno. Você vai incomodar alguém. Aleluia, louvado seja Deus. Já estamos vivendo isso na sociedade. Já tiraram a nossa liberdade de expressão. Já não podemos mais, não é todo lugar que agora você pode chegar e abrir a Bíblia. Você já não pode ir mais para os trens, para o metrô, para pregar o Evangelho. Olha como é que está a situação, olha o ponto que nós estamos chegando. Será que nós vamos ficar calados dentro de quatro paredes? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas tem igreja que infelizmente, aleluia, que já não incomoda mais o inferno. Aleluia, louvado seja Deus. Mas começa a pregar, sai, começa a falar do amor de Jesus, aleluia, mesmo sabendo, aleluia, que você vai sofrer açoites, que você vai carregar as marcas de Cristo. Nem todo mundo quer sofrer por causa do Evangelho. A verdade é essa, muitos querem oba-oba, muitos querem estar no dia de domingo, aleluia, louvado seja Deus, colocar a melhor roupa, o melhor sapato, a melhor pintura, aleluia, louvado seja Deus, apagar das luzes, aleluia, e querem ser o que? O centro das atenções. Mas quem tem que brilhar é Jesus, quem tem que brilhar é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus te salvou, aleluia, louvado seja Deus. Deus te salvou, mas é para você, aleluia, pregar o Evangelho, ainda que seja pregando com a sua vida. Sabemos que nem todo mundo da sua casa, quando você aceita Jesus, nem todo mundo, aleluia, que estão afastados da presença de Deus, que ainda não conhece o Evangelho, vai te aceitar. Eu vivi isso na pele. Tempos lá atrás me chamaram quando eu me converti de Bíblia. E Marcelo agora virou Bíblia. A minha esposa também, ali no meio de uma família de ímpios, né? Também, aleluia, começou a dar testemunho, mudou a sua maneira de se vestir, de se falar, porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Esse negócio de falar que Jesus só quer o coração, balela, é balela, irmãos. A balela, irmãos. Jesus não só quer o coração, não, Jesus quer o corpo todo. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nem todos estão vestindo a camisa do Evangelho, infelizmente. Estão se modelando aos moldes do mundo, infelizmente. Vai para redes sociais. Aleluia. Se você for ver, aleluia, porque Jesus, irmãos, a gente não vai. Nem sei se eu... Ai, Senhor da glória. Muitas das vezes, você vai no crente, ou no armário do crente, tem dois modelos de roupa. Um é para poder usar lá fora e o outro é para poder vir para a igreja, que é a roupa de crente. Eu vivi numa igreja assim, irmão, saudoso pastor Fernando. Ele era assim, parecido um pouco com o pastor Veríssimo, mas tinha mais idade. Muitas das vezes a gente encontrava ele lá no Meia, botava o chapéuzinho nele. Já era aposentado, mas ele ia passear pelo Meia. E de vez em quando ele encontrava lá com os irmãos, com os jovens. Pastor, o que o senhor está fazendo aqui? Eles eram pegos de surpresa. Aí o pastor ia, abraçava, orava. Por quê, irmãos? Aleluia, louvado seja Deus. Porque andavam de um jeito lá fora e na igreja do outro. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Aquele pastor tinha um zelo com as coisas do Senhor. É zelo. Deus, Ele sabe. Não é brincadeira não, irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. Mas você está na igreja certa, você está no local certo, irmãos. Que está difícil hoje. Está difícil, irmãos. Está difícil. Aleluia. Muitas das vezes a gente ouve falar assim, vem como está. Mas não é para ficar como está. Aleluia, louvado seja Deus. É para vir como está, mas vai ser aqui dentro que você vai ser transformado. Aleluia, não vai ser da mesma maneira que você vai ficar. Não vai ser da mesma maneira que você entrou, que você chegou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, não é de qualquer maneira que você vai, aleluia, carregar o nome de Jesus. Não é de qualquer maneira que você vai se apresentar diante de Jesus, porque Ele não quebra regras, Ele não quebra princípios. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não me envergonho do Evangelho. Eu não tenho vergonha de carregar uma Bíblia. Eu não tenho vergonha de carregar o nome de Jesus. Porque lá fora está cheio de sem vergonha, mas sem vergonha para o pecado. Eu tenho que ter vergonha sim do pecado. Eu tenho que ter vergonha de pecar. Aleluia, mas de falar do meu Deus não, de carregar o nome de Jesus no peito não. Aleluia, não tem que ter vergonha. Aleluia, quando eu estou num shopping, aleluia, quando eu estou ali me alimentando num fast food, eu não tenho que ter vergonha de curvar minha cabeça e orar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não é só em casa, porque muitas das vezes em casa a gente faz uma oração, agradece. Aleluia, louvado seja Deus, mas quando a gente está diante de muita testemunha, a vergonha bate. Louvado seja Deus, mas você não pode ter vergonha, porque Jesus falou: aquele que se envergonhar de mim, aquele grande dia, eu me envergonharei também diante do meu Pai. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Não foi o homem, aleluia, que morreu por você. Não foi sua mãe, aleluia. Não foi seu pai. Foi Jesus que morreu naquela cruz para te dar vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É esse poder que Paulo, aleluia, ele teve experiência com o Senhor. É desse poder que Paulo provou, aleluia, louvado seja Deus, porque quando ele estava lá, aleluia, sendo açoitado, com as mãos presas, aleluia, mas a sua boca estava livre para louvar, para orar, e Jesus ali entrou com providência, estremeceu ali aquele cárcere e as portas se abriram. Paulo provou desse poder, ele tinha convicção, ele tinha certeza, ele assumiu a sua identidade de crente. Assuma a sua identidade de crente. Talvez você bateu na porta de um hospital, parou em um hospital, talvez você também provou também de uma experiência ruim, também teve lá embaixo também, achando que ia passar para o outro lado, achando que o Senhor iria recolher, mas não chegou a hora. Porque não chegou a hora. Deus ainda não concluiu a obra que Ele tem para fazer na sua vida. Isso é só para nos modelar, nos moldar, nos lapidar. Aleluia, louvado seja Deus. Para que a gente venha testemunhar, para que a gente venha levar o nome de Jesus e dizer que Jesus é bom, que Ele salva, Ele cura. Louvado seja Deus, Jesus, Ele jamais vai te abandonar. Seja no momento de alegria, no momento de tristeza, mas Jesus jamais vai deixar você passar necessidade. Jesus jamais vai deixar você sozinho. Porque quando a gente cai de enfermo, parece que Jesus não está com a gente, não é verdade? Mas não é, Ele está com a gente sim. É porque Ele está trabalhando, porque Ele está nos lapidando, nos transformando ali, nos fortalecendo. Louvado seja Deus, porque há um propósito. Há um propósito e você não sabe. Tudo tem um propósito. Aleluia, louvado seja Deus. Se Ele permite, porque há um propósito.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não se envergonhe do Evangelho. Eu quero concluir nesta noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Finalizando com a palavra do próprio apóstolo Paulo, Romanos 8,35, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Quantas tribulações eu já passei na minha vida? Quantas lutas eu já passei na minha vida? Quantas tribulações você já provou? Você já passou, mas você está de pé. Que Deus tem te sustentado. Naquele momento, talvez você pensou em querer largar Jesus. Naquele momento, talvez você pensou que a tribulação ia te afastar de Jesus, ia te separar de Jesus, mas não. Ele te sustentou. Aleluia, você precisa estar preparado. Aleluia, louvado seja Deus. Será angústia, momento de angústia, de tristeza. Aleluia, pois Ele é o Consolador. Ele deixou para nós, para mim, para você o Consolador. Não sei como você chegou aqui nesta noite. Talvez você chegou angustiado, tribulado, saiu do trabalho numa tribulação. Talvez saiu de casa também numa tribulação, chateado, angustiado. Mas Jesus está aqui nesta noite. É esse evangelho de poder. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Para poder converter essa tristeza, essa angústia em alegria. Porque Ele sonda o seu coração. Jesus está aqui. Aleluia, para te fortalecer. Eu sei que está dura a prova, né? Não está sendo fácil. Mas Jesus está contigo. Jesus está contigo assim como Ele esteve com Paulo. Em todos os momentos ruins ali. Tentaram tirar a vida de Paulo, mas não conseguiram. Porque o Senhor não permitiu. Paulo teve também momentos de angústia, de tristeza. Aleluia, mas foi experiência que ele adquiriu para com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Será perseguição? Não sei, talvez você está sentindo que está sendo perseguido no seu trabalho. Aleluia. Louvado seja Deus, mas fique tranquilo. Aleluia, porque isto tem um peso. Aleluia, porque você está incomodando o inimigo, o adversário. Aleluia, e quem te perseguir, fique tranquilo que Jesus não vai deixar nada acontecer com você se você continuar na presença de Deus. Se você descansar no Senhor, aleluia, louvado seja Deus, se você continuar habitando no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. O Senhor, Ele é onipotente, é o Todo-Poderoso, aleluia, que vai nos guardar de toda e qualquer perseguição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda que você venha passar por um momento de escassez, como Paulo passou. Paulo tinha uma vida resolvida antes dele se encontrar com Jesus, não faltava nada. Aleluia, louvado seja Deus. Ele tinha abundância, fartura. Aleluia, mas quando ele veio para Jesus, ele também provou também das provações que o mundo também nos coloca. Aleluia, as provações deste mundo. Ele sentiu na pele também, teve fome também, passou escassez também. Aleluia, mas Jesus estava com ele. Aleluia, você pode ter momento de escassez, mas Jesus não vai deixar você passar fome. Ele sempre vai ter um pão para você. Aleluia, louvado seja Deus. Deus sempre vai ter uma provisão para você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, pois eu sei que eu estou pronto para todos os momentos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Aleluia, todos os dias você tem que vencer um leão, todos os dias você tem que vencer um urso na sua vida.
todos os dias você vai ter que batalhar, você vai ter que lutar, mas o Senhor está contigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, todos os dias. Não foi diferente com Jesus, não vai ser diferente de mim nem de você. Mas fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas, diante de todas essas coisas, porém, ainda que você vier passar por tudo isso, talvez você esteja vivendo tudo isso na sua vida. Talvez você passou momentos ruins lá atrás, lembra? Aleluia, mas o Senhor foi contigo, irmão. O Senhor foi contigo, irmã. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esqueceu ou não? Aleluia, louvado seja Deus. Ainda que o inimigo venha dizer, aleluia, louvado seja Deus, querendo te humilhar, querendo te colocar para baixo. Aleluia, diante de toda a provação que esse mundo, ele nos coloca, se apresenta para nós. Por quê? Jesus falou, no mundo tereis aflições. Mas também, aleluia, louvado seja Deus, Ele vem dizendo, tenha de bom ânimo. Você não está sozinho, pois eu estou contigo. Porque diante da tua luta, diante dessa provação, aleluia, eu e você, a igreja, aleluia, somos mais do que vencedores através de Cristo Jesus, aleluia, que nos amou e deu a sua vida por nós, deu a sua vida por você. Eu quero te convidar a você se pôr de pé neste momento.